Mistérios sem sangue, o início de toda uma investigação. Olha, não são apenas mitos antigos nem boatos de pequenas cidades. O que eu vou te contar hoje é algo muito sério. Se você é uma pessoa sensível, talvez nem devesse assistir a este vídeo. Desde a década de 70, um fenômeno silencioso, inexplicável e perturbador assombra fazendas em todo o mundo. Mutilações de animais realizadas com uma precisão cirúrgica que desafia a lógica humana. Nenhum sangue, nenhum rastro, apenas corpos abandonados, secos, mutilados, com cortes perfeitos. O que está por trás dessas mortes? São predadores? Cultos secretos? Ou algo muito maior do que isso? Mais misterioso do que isso? Hoje vamos até o ponto de partida de uma investigação que mudou para sempre a compreensão da nossa relação com o desconhecido. Em maio de 1980, a jornalista Linda Moulton Howe, então repórter de ciência e meio ambiente de uma afiliada da CBS no Colorado, recebeu relatos que desafiavam qualquer explicação racional. Fazendeiros, veterinários e xerifes relatavam uma mesma cena. Bois, vacas e outros animais encontrados mortos sem sangue, com órgãos removidos de maneira impecável. Corações, olhos, línguas e órgãos genitais simplesmente desapareciam. Ela então produziu o documentário Strange Harvest e Linda mergulhou nos detalhes perturbadores desses casos. E logo percebeu, não era uma questão de histeria coletiva. As evidências eram físicas, concretas e chocantes. Em uma das primeiras análises, um veterinário relatou que ao abrir o tórax de um boi de quase 1 tonelada, encontrou a cavidade completamente seca, sem sangue, sem traço de trauma externo. Mas o coração simplesmente havia desaparecido. Outra ocorrência descrevia cortes circulares perfeitos ao redor da área genital dos animais, com a pele retraída como se tivesse sido aquecida a altíssimas temperaturas. No entanto, nenhum instrumento convencional poderia realizar tal feito sem provocar uma hemorragia intensa. Relatos adicionais incluíam bezerros encontrados com apenas um lado da cara, removido até o osso, com precisão milimétrica e sem quaisquer sinais de violência ou dor aparente. Em outro caso, o ânus de uma vaca foi retirado com um corte circular tão preciso que lembrava o encaixe de uma máquina industrial. Os locais onde os corpos eram encontrados também apresentavam anomalias gritantes. Muitas vezes, o solo ao redor parecia esterilizado, sem pegadas, sem arrasto, sem marcas de veículos. Em áreas rurais é comum encontrar vestígios de animais selvagens, galhos quebrados ou trilhas deixadas pelos próprios bois ou vacas, mas, nesses casos, não havia nada. O chão permanecia intocado como se o animal tivesse simplesmente surgido ali após a mutilação. Fazendeiros relataram que cães de guarda, normalmente muito ferozes, recusavam-se a se aproximar dos corpos, latindo de longe, assustados. Há registros de instrumentos de medição de campo magnético detectando alterações incomuns nas proximidades dos corpos também. Ataques de predadores são, por natureza, brutais e desordenados. Animais selvagens rasgam a pele, deixam marcas de garras e dentes, espalham sangue e tecidos ao redor. Mas o que se via naquelas mutilações era o oposto: ausência de sangue, ausência de sinais de luta, cortes limpos, remoção de órgãos internos com uma eficiência assustadora. Um predador não retira a língua de um animal através de um corte circular perfeito. Um coiote não suga todo o sangue do corpo sem deixar uma única gota. Essas mutilações não eram apenas um mistério, eram uma afronta direta às leis naturais conhecidas. Alguns dos primeiros policiais a investigar os casos, como o xerife Tex Graves, declararam publicamente que, em sua experiência, não havia precedentes para o que eles estavam vendo ali. Veterinários renomados, como o Dr. John Altshuler, atestaram que os cortes encontrados nos corpos não poderiam ser realizados nem mesmo nos centros cirúrgicos mais avançados do mundo. Ele descreveu tecidos cozidos de dentro para fora, um fenômeno que sugeria o uso de energia dirigida. Essa evidência associada ao comportamento anormal de animais e às falhas inexplicáveis de equipamentos eletrônicos próximos aos locais de mutilação começou a levantar hipóteses ousadas. Estaríamos lidando com uma tecnologia
desconhecida? Além dos corpos mutilados e dos cenários estéreis, havia outro elemento recorrente: avistamento de luzes anômalas. Fazendeiros, patrulheiros e civis relatavam ter visto esferas luminosas flutuando sobre as pastagens nas noites anteriores aos corpos encontrados. Algumas luzes pareciam escanear o solo, outras permaneciam estáticas, como se observassem silenciosamente. Em determinados relatos, feixes de luz desciam até o solo e no dia seguinte um animal mutilado era encontrado exatamente ali, naquele ponto. Esses avistamentos sugeriam uma correlação direta entre as manifestações luminosas e as mutilações. Conforme mais casos surgiam e mais padrões se repetiam, tornava-se cada vez mais difícil ignorar o que as evidências gritavam. Não estávamos lidando com fenômenos naturais e tampouco com ações humanas conhecidas. Mas se a origem dessas mutilações não era da Terra, então quem ou o que estava realizando esses procedimentos cirúrgicos em meio à escuridão dos campos? Agora mergulharemos nas evidências que apontam para a existência de inteligências não humanas interagindo secretamente no nosso mundo. Um mistério que desafia não apenas a ciência moderna, mas a própria noção do que significa ser humano. Quando a lógica falha e a ciência não consegue explicar o que vemos, é hora de considerar o impensável. Se não são humanos, quem ou o que são? Se não usam bisturis, que tipo de ferramenta eles usam e por que eles fazem isso? As pistas estão escondidas na precisão dos cortes, na ausência de sangue e no silêncio perturbador que envolve essas cenas. As mutilações seguem padrões claros, repetidos como uma assinatura deixada nas carcaças. Órgãos vitais, olhos, línguas, genitais, corações, são removidos com uma precisão que, mesmo sob análise forense detalhada, supera as capacidades humanas atuais. Cortes limpos, circulares, como se realizados em uma única passagem. Nenhuma hemorragia visível, nenhum colapso vascular aparente. O que seria isso? Patologistas renomados como o Dr. John Altshuler confirmaram alterações moleculares nos tecidos, colágeno e hemoglobina modificados por calor intenso. Calor esse que parecia ser aplicado de dentro para fora, sugerindo o uso de tecnologias que manipulam a energia em nível celular ou até mesmo subatômico. Sugestões de especialistas indicam a possível utilização de dispositivos como lâminas de plasma, feixes de micro-ondas concentrados ou até tecnologias baseadas em ressonância de alta frequência. Instrumentos que até onde se sabe publicamente sequer existem em nosso arsenal tecnológico de hoje em dia. Algumas testemunhas relataram que ao se aproximarem desses locais sentiam uma sensação estranha, um silêncio anormal, como se até o som ambiente tivesse sido absorvido. Pesquisadores que analisaram o solo detectaram que, em muitos casos, as áreas próximas aos corpos apresentavam uma queda abrupta na contagem de micro-organismos, como se o solo tivesse sido esterilizado quimicamente ou por radiação. Outro padrão perturbador emerge: falhas eletrônicas nas proximidades das mutilações. Equipamentos fotográficos, gravadores, rádios e até mesmo veículos apresentaram mau funcionamento quando próximos aos locais das ocorrências. Há relatos de baterias sendo descarregadas instantaneamente, bússolas girando descontroladamente, instrumentos de medição magnética registrando campos anômalos extremamente elevados. Em alguns casos documentados, equipes de investigação observaram que seus equipamentos, completamente operacionais antes da aproximação, falhavam ao chegar ao local e retornavam a funcionar normalmente após o afastamento. Isso indica que os responsáveis pelas mutilações, sejam quem forem, dominam a manipulação de campos eletromagnéticos de alta intensidade, algo que mesmo nas tecnologias humanas experimentais permanece extremamente instável e difícil de controlar. Mesmo em projetos secretos, conhecidos como os laboratórios de pesquisa da DARPA ou as iniciativas do Exército norte-americano, não há indícios públicos de tecnologias capazes de replicar os efeitos observados nesses casos. Lasers industriais podem cortar tecidos com precisão. Micro-ondas podem aquecer materiais, mas realizar cortes perfeitos sem dano colateral, desidratar corpos inteiros sem marcas externas, manipular campos eletromagnéticos para isolar ambientes inteiros, tudo isso simultaneamente permanece além do que a gente pode dominar.
Estamos diante de fenômenos que sugerem a existência de princípios de engenharia radicalmente diferentes dos nossos. Controle de frequências vibracionais, ressonância energética de matéria orgânica, talvez até manipulação direta de estruturas moleculares. Se as evidências materiais são tão contundentes, se as testemunhas são tantas e tão respeitadas, se os padrões são globalmente recorrentes, então a conclusão mais lógica é também a mais desconcertante. Não estamos sozinhos. Essas mutilações não são crimes comuns, não. Não são ações humanas conhecidas. São operações realizadas com propósitos específicos por inteligências que manipulam a realidade física de formas que ainda mal conseguimos compreender. E o mais perturbador, talvez as autoridades saibam disso há muito tempo e tenham escolhido ficar em silêncio. A seguir, revelaremos relatos de policiais, veterinários, militares e documentos confidenciais que sugerem uma verdade ainda mais profunda e sombria: a existência de acordos secretos entre governos humanos e civilizações extraterrestres. Embora a maior parte das investigações tenha focado em animais de grande porte, relatos mais obscuros sugerem que mutilações similares também ocorreram com pessoas. Casos registrados em bases militares e regiões isoladas indicam corpos humanos encontrados com os mesmos padrões de cortes, remoção precisa de olhos, língua, genitais e órgãos internos sem sinais de hemorragia, luta ou trauma convencional. O caso conhecido como o incidente de Guarapiranga, aqui no Brasil, é frequentemente citado. Um homem é encontrado com incisões cirúrgicas impecáveis, dreno total de sangue e ausência de predadores naturais, sem qualquer explicação oficial. Esses casos são raros, mas sugerem que o interesse dessas inteligências não se limita apenas ao estudo animal, e que talvez o próprio ser humano esteja sendo analisado com a mesma frieza científica. E se não apenas soubéssemos da presença alienígena? E se há décadas as autoridades humanas tivessem feito acordos silenciosos com inteligências não humanas, trocando informações e vidas em nome do avanço tecnológico? Documentos confidenciais, testemunhos de autoridades e evidências sugerem um dos segredos mais bem guardados da história moderna: a colaboração secreta entre governos e civilizações de outros mundos. Desde os primeiros relatos, autoridades locais, policiais e veterinários foram confrontados com cenas que ultrapassavam o entendimento comum. O xerife Tex Graves, depois de décadas de serviço, declarou abertamente: "Nenhum humano ou animal é capaz de produzir o que vi com os meus próprios olhos", disse ele. Veterinários renomados como o Dr. John Altshuler confirmaram a existência de mutilações com cortes milimetricamente cauterizados, tecidos modificados por calor intenso e ausência total de sangue. Esses profissionais treinados para buscar explicações naturais encontraram-se diante do inexplicável. Eles não apenas reconheceram a impossibilidade biológica dos ferimentos, mas também perceberam algo ainda mais sinistro: a repetição dos padrões. Cortes que seguiam proporções específicas, órgãos-alvo recorrente, procedimentos padronizados. Tudo indicava que havia um método e uma inteligência por trás daquilo tudo. Durante sua investigação para o documentário A Stranger Harvest, Linda Moulton Hall foi discretamente abordada por indivíduos ligados ao meio militar e à inteligência dos Estados Unidos. Essas fontes revelaram que após o incidente de Roswell, em 1947, autoridades americanas estabeleceram contato direto com extraterrestres, contatos que rapidamente evoluíram para negociações secretas. Documentos confidenciais sugerem que a partir da década de 50, acordos formais foram firmados com algumas dessas raças alienígenas. Em troca de acesso a tecnologias avançadas, os governos permitiriam a condução limitada de experiências biológicas na Terra, incluindo mutilações de animais e abduções humanas controladas. Tais acordos foram conduzidos em absoluto sigilo, sem consulta pública, sob o pretexto de segurança nacional e medo de um colapso social. Contudo, nem todas as raças visitantes compartilhavam os mesmos interesses, e nem todos os acordos também seriam respeitados. Os documentos revelam que múltiplas espécies interagiram e, em alguns casos, competiram por influências sobre a humanidade. Vou citar algumas. Os Zebans, originários do sistema Zeta Reticuli, de aparência frágil, pele acinzentada e olhos negros, os Zebans seriam os principais parceiros nos primeiros acordos.
interessados em biogenética e clonagem, buscavam compensar a degeneração de sua própria linhagem genética por meio da coleta de material terrestre. Os Nordics, seres altos de feições humanas perfeitas, cabelos dourados e olhos azuis. Os Nordics tentaram alertar os governos sobre os riscos de se aliar aos Ebans e outras espécies. Dizem que defendem princípios espirituais elevados e desejam evitar a manipulação da Terra por interesses obscuros. Tall Whites. Descritos como mais reservados, esses seres são extremamente altos, com pele muito pálida e olhos grandes e penetrantes. Teriam mantido relações apenas com setores militares restritos, fornecendo assistência limitada em tecnologias de camuflagem e propulsão gravitacional. Há também os Reploids, especialistas em manipulação genética ligados a projetos de hibridização biológica envolvendo humanos. E os Tranoides, possivelmente a raça mais controversa, envolvida em operações de abdução não autorizadas e violações dos termos originais dos acordos. Sua conduta teria gerado rupturas internas entre as forças governamentais humanas e os visitantes. Fontes anônimas indicam que ao longo das décadas os acordos se tornaram fonte de tensão crescente. Enquanto algumas facções governamentais buscavam controlar e limitar as atividades alienígenas, outras sucumbiram à tentação de ganhos tecnológicos rápidos. A traição dos Tranoides e ações não autorizadas de abdução teriam levado a confrontos discretos, envolvendo até mesmo conflitos em bases subterrâneas secretas, como sugerem relatos sobre o incidente de Dulce, no Novo México. O equilíbrio precário entre cooperação e hostilidade moldou não apenas a relação da humanidade com o desconhecido, mas também profundas divisões dentro de nossa própria sociedade. O projeto Serpo foi a mais ambiciosa dessas iniciativas. Em 65, 12 militares americanos teriam sido enviados para o planeta dos Ebans, numa missão de intercâmbio interestelar sem precedentes. Essa missão revelou uma sociedade coletivista que aboliu guerras há milhares de anos, avanços em manipulação gravitacional e controle de matéria energética, uma visão radicalmente diferente da vida, morte e propósito existencial. Mas essa experiência também trouxe desilusão. Alguns militares sofreram deterioração física e psicológica irreversível devido às condições alienígenas extremas. Dos 12, apenas 8 regressaram. 2 morreram em Serpo. Outros 2 optaram por permanecer incapazes de se readaptar à Terra. Se esses acordos e contatos forem revelados oficialmente, o impacto na humanidade será avassalador. Espiritualmente, crenças religiosas fundamentais seriam profundamente abaladas. A ideia de que não estamos sozinhos no universo mudaria a percepção de Deus, do propósito da vida e do destino da alma. Politicamente, a confiança nas instituições seria destruída. Governos que ocultaram a verdade por décadas enfrentariam revoltas, colapsos e reconstruções forçadas. Socialmente, novas identidades surgiriam. Movimentos religiosos reformulados, novas filosofias espirituais e uma nova busca por significado transcenderiam as antigas divisões de raça, cultura e nacionalidade. Tecnologicamente, a humanidade saltaria séculos em termos de ciência, mas também enfrentaria dilemas éticos profundos. Como lidar com conhecimento que pode destruir ou transformar completamente a sociedade? Enquanto a manipulação da verdade se consolidava nos bastidores, para a humanidade comum, a ilusão da normalidade era mantida. Mas por quanto tempo ainda poderiam esconder o inevitável? Com o aumento dos avistamentos e mutilações, surgiu não apenas a necessidade de lidar com o fenômeno, mas também de controlar a percepção pública. Diversos documentos vazados indicam que governos, em colaboração com agências de inteligência, promoveram campanhas sistemáticas de desinformação. Desacreditar testemunhas, ridicularizar investigações sérias e infiltrar agentes em grupos de ufologia para espalhar a desinformação. A narrativa oficial seria cuidadosamente moldada para proteger 2 pilares essenciais: a estabilidade social e o segredo tecnológico. A verdade, embora conhecida nos bastidores, foi deliberadamente diluída em meio ao ruído de teorias absurdas e ao estigma cultural em torno da ufologia. Enquanto isso, sob a superfície, as alianças e trocas com inteligências não humanas continuavam, longe dos olhos do público.
À medida que mais documentos vazam e mais testemunhas se pronunciam, a verdade torna-se impossível de ser contida. A pergunta que resta é: estamos prontos? Prontos para abandonar as mentiras confortáveis? Prontos para encarar nossa pequenez no universo? O véu entre o conhecido e o desconhecido está se rompendo. A questão não é mais se a verdade virá, mas quando e como escolheremos enfrentá-la. A verdade não pode ser escondida para sempre. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aí teu like, te inscrever no canal, clicar no sininho de notificações e, claro, aguardo o teu comentário aqui abaixo também. Um forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.